Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 19 de 5 de 2020. Era para estarmos numa live. Eu, por problemas de saturação no sistema, não estou conseguindo estabilidade no Facebook para que a gente possa dar continuidade nas nossas aulas. Então eu resolvi gravar essa aula e eu espero que a semana que vem possamos dar continuidade nas nossas aulas de terças-feiras às 20 horas. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas para vocês e vamos dar continuidade hoje falando de Léo Schmidt. Quem foi Léo Schmidt dentro da transcomunicação instrumental? Então, Léo Schmidt nasceu no ano de 1916 na Suíça. E em outubro de 1938, ele foi ordenado padre. A partir de dezembro do ano de 52 e até a morte dele, que foi em 28 de fevereiro de 1976, ele exerceu o cargo de pastor. Então, o padre Léo Schmidt na história da pesquisa de vozes em fita magnética, um personagem muito importante. Isso se dá a existência naquela época, e a gente sabe que até hoje se reflete, de pessoas que consideram a pesquisa de voz em fita magnética algo proibido, incompatível com a religião. Então ele teve uma contribuição excelente dentro desse aspecto, né? Dentro do núcleo da religião, da igreja, ele pôde apresentar os seus estudos, né, e representar essa classe também. E representar, assim como aconteceu com o padre Francis Brune. Então, no ano de 1969, até a morte dele, o padre Schmidt ocupou-se intensamente das pesquisas em vozes, que foi devidamente autorizado pela autoridade eclesiástica máxima. Então, ele teve o apoio para poder fazer essa pesquisa, publicar a pesquisa, falar sobre o assunto. Ele tornou-se um dos mais apaixonados defensores do fenômeno e não teve medo de defender essa convicção em público, no rádio, na televisão, encontros em congressos nacionais e internacionais. Então, ele quebrou um paradigma aí, olha só, naquela época. E a gente tenta quebrar esse paradigma até hoje. Até hoje. Então, durante muitos anos, ele manteve um estreito contato com todas as autoridades no campo de pesquisa das vozes. Quase todos os dias, sentava-se diante do seu gravador, chegando a registrar ao longo dos anos perto de 12.000 vozes paranormais. Tal como Jungerson, Haldive, o padre Schmidt conseguia contatos em diversas línguas, como o latim, o francês, o inglês, o alemão, o suíço e o alemão oficial. Em fevereiro de 1972, o padre Léo, na aula da Universidade de Berna, o merecido prêmio da Associação Suíça para Psicologia, pelas suas profundas e abrangentes pesquisas em gravações de vozes e pela corajosa defesa do fenômeno ante a opinião pública, ele fez um excelente trabalho. Ele veio a falecer aos 60 anos, foi em fevereiro de 1976. Na verdade, ele teve pouco tempo para se dedicar intensamente à pesquisa, assim como Constantine Haldive. Ele teve 7 anos de dedicação nas pesquisas de vozes em fita magnética. Naquela época se falava pesquisa em vozes em fita magnética, nas vozes paranormais, no fenômeno das vozes eletrônicas. Esses eram os nomes. Hoje a gente
depois da criação nos anos 80, que a gente vai mais adiante conhecer, né, a criação do nome, digamos assim, transcomunicação instrumental. Antes disso era muito conhecido o fenômeno mais por vozes de fita magnética, ou fenômeno das vozes paranormais, fenômeno das vozes eletrônicas. Então, ele era muito conhecido pelo pseudônimo de Gerald Schmidt, como autor de muitas obras para a juventude. Escreveu um livro sobre suas descobertas e experiências durante os anos de atividade nessa pesquisa. Esse livro, chamado Quando os Mortos Falam, ele foi editado logo depois de seu falecimento e logo foi esgotado. Ele foi muito corajoso, empenhou-se muito diante da opinião pública na divulgação do fenômeno da voz eletrônica. Teve um trabalho intenso. A gente não conhece muito os resultados desse trabalho, ou seja, as vozes, né, que ele obteve, né, não se falou muito, não sabemos até hoje, né, quais foram as vozes, o que elas diziam, né? Isso aí não foi, dentro da bibliografia, muito divulgado. Mas a importância do padre Léo foi ele ter tido a coragem de se expor publicamente, com o apoio da igreja, podendo mostrar o trabalho e o fenômeno da voz eletrônica. Então essa foi a grande contribuição dele, né? A gente conheceu aqui um pouquinho desse trabalho, né, de Léo Schmidt e da sua importância dentro da transcomunicação instrumental, né? Visto aí que foge um pouco, né, de temas tão obscuros que eram na época. Olha só, né, o que se teve que fazer, e com sorte era considerado ciência, inclusive pela igreja, tinha um apoio da igreja, né, para pesquisar, algo inegável, né, quando surgiu o fenômeno da voz eletrônica. Tem que estudar, porque não era possível você ouvir algo inteligente sendo registrado numa fita magnética que pudesse responder suas perguntas, que isso aí não fosse largamente estudado. Diversos personagens nessa época, dentro da história da transcomunicação, fizeram isso acontecer. Os dados que nós temos até hoje, e que bom que nós temos esses dados até hoje, para que a gente possa aprimorar cada vez mais. E melhor ainda, conhecendo esses dados, isso dá mais segurança que assim possa estar seguindo esse caminho. E os estudos não param. Não devem parar. Nós temos que ser sempre atentos, né, como conhecedor da verdadeira história da transcomunicação instrumental, sempre atentos a todo fenômeno relacionado através, né, dos meios eletrônicos, já que nós estamos aqui focados na transcomunicação instrumental e não mediúnica, né? Então, todos os fenômenos ocorridos através de meios eletrônicos, eles têm que ser vastamente explorados, experimentado, questionado e divulgado. Bom, hoje a gente falou, vai ser curta a nossa aula. Se vocês tiverem perguntas a respeito, podem deixar na página da TCI Sueli Pinheiro, né, na caixa de mensagens, que eu responderei ao longo da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo que tenha sido resumida a nossa aula, devido aos problemas que nós tivemos hoje. Foi mais um personagem importante que a gente conheceu. Desejo a todos uma semana brilhante, uma semana de alegria, de paz,
de segurança para todos. E semana que vem eu espero que a gente possa estar junto de novo, online, através de uma live, que não ocorra o que ocorreu hoje aqui no sistema. Uma boa noite a todos e até semana que vem.